e os que tropeçavam foram cingidos de força. Diga amém. Amém. Igreja do Senhor reunida nesta tarde, ouvintes da palavra do Senhor, estamos diante de um texto sublime da palavra de Deus, onde podemos constatar uma história tão linda. No contexto deste versículo aborda acerca de uma mulher que tinha uma dificuldade, ela tinha um problema e gostaria em seu ser ver aquilo, um milagre realizado por Deus na sua vida. Ana, mulher temente ao Senhor, mulher que desfrutava de uma comunhão tremenda com o nosso Deus, e ela tinha um anelo no seu ser. Ela queria ser mãe de um filho, mas não podia porque ela é estéril. Mas diz a história em que esse texto está inserido, que o esposo de Ana, não sei porquê, mas tinha uma outra esposa, e esta outra esposa lhes deu filhos. E Ana ficou perturbada, eu posso dizer, ficou angustiada, porque viu a sua concorrente recebendo a bênção e ela não. E além de tudo, não ter filho naquele contexto social era uma espécie de maldição, era uma espécie de desonra, era uma espécie de vergonha. E Ana estava nessa situação. E costumeiramente diz a Bíblia, a inerrante palavra do Senhor, o Elcana, esposo de Ana, a sua segunda esposa, subia ao templo na cidade de Siló para adorar a Deus. E esse trajeto da cidade onde Ana morava até chegar em Siló era um trajeto angustiante, porque ela subia ao templo de ano em ano e sempre clamava a Deus, e parece que não tinha resposta na sua oração. Mas nesta ocasião em que este capítulo aqui está inserido, Ana foi decididamente a se derramar diante da presença do Senhor, e algo tinha dentro do seu ser, talvez ela dizia: este ano eu tomo posse da minha vitória, este ano eu vou subir decidida, e eu só vou descer daquele lugar quando sair com a resposta da minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que lá está Ana, diante do templo, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, falando com seu coração amargurado, com seu coração triste, com seu coração angustiado. E diz a Bíblia que o sacerdote ali não entendeu aquele particular. Ora, às vezes o homem, às vezes as circunstâncias não entendem aquilo que nós queremos falar diante de Deus. Às vezes os amigos, às vezes a família não entende aquilo que nós estamos passando. E às vezes sem palavras expressas, nós derramamos o nosso coração diante da presença de Deus e começamos a contar para Ele aquilo que nós estamos passando. E o Senhor que vê tudo em todos, diz a sua palavra que os seus olhos estão como chama de fogo procurando os fiéis da terra. O Senhor que enxerga o profundo e escondido, o Senhor que enxerga além daquilo que o homem pode imaginar, estava justamente observando a situação em que Ana estava vivendo. Ora, você que entrou aqui nesta tarde com esta angústia, com este sofrimento tão profundo no teu peito, eu quero dizer nesta hora que Deus conhece a tua vida. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe justamente a maneira com que você entrou aqui nesta tarde. E Ele está disposto a ouvir a tua voz nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É apenas uma introdução, depois eu entro na mensagem. E Ana, angustiada no seu interior, clamava a Deus. Não tinha palavras para expressar em alto som. E ela apenas balbuciava com seus lábios e contava tudo
tudo aquilo que ela estava sentindo para Deus. Ora, quer saber de uma coisa? Nem todo mundo precisa ficar sabendo daquilo que nós estamos enfrentando ou passando. Quer saber mais de uma coisa? Nem todo mundo vai entender quando nós falamos, quando nós expressamos. Quer saber de uma coisa? O único que entende, o único que te entende, chama-se Deus. Deus conhece o profundo e escondido e sabe conforme você entrou aqui nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que o sacerdote ali achou que Ana, aquele homem, estava numa situação em que a sua visão estava um pouco distorcida e ele não entendeu o mistério daquela serva do Senhor. E ele disse: mulher, que tens a esta hora do dia? Você tomou algumas aí, está embriagada? E ela disse: não, meu Senhor, não, jamais, de forma nenhuma, estou amargurada. Você nem imagina o que eu estou passando. Você não tem nem ideia do meu sofrimento. Você nem imagina o que eu estou passando. Ela contou para ele o que estava passando. Ele disse: sim, minha filha, vá em paz, que Deus vai conceder aquilo que deseja o teu coração. Ana saiu daquele lugar naquele dia. Ana voltou para a sua terra com a vitória nas mãos, porque ela acreditava que o Deus que ela tinha clamado naquele dia era um Deus que estava pronto a ouvir e a responder com bênçãos celestiais nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando passa essa história ainda em fase introdutória, Ana alegre, depois de um ano, depois de um certo tempo, após tirar o menino ter nascido e tirar sua amamentação, Ana volta ao lugar aonde ela disse que se recebesse vitória ia dar o filho como recompensa diante da presença de Deus. E ela escreve este cântico. Este cântico de Ana é sublime, nos traz revelações profundas acerca de Deus. E ela começa a cantar, e ela começa a louvar, e a expressar o seu coração, e diz: exulto o Senhor, porque Ele pode exaltar através dos seus lábios. O Senhor é glorificado, porque atendeu o meu clamor. E ela continua cantando: o arco do forte foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Louvado seja o nome do Senhor. E ela começa a cantar, começa a louvar, começa a exaltar o nome do Senhor, e fala muitas coisas e nos traz revelações profundas. Quando eu paro em 1 Samuel 2:4, que é o tema da mocidade, Ana me revela, Ana nos ilumina e nos traz algo tremendo da parte de Deus. Ela diz assim: olha, vocês que estão ouvindo, vocês que estão lendo a palavra, você que está pregando a palavra, você que está sentindo a palavra, uma coisa é certa: Deus humilha os fortes, Deus exalta os fracos. É isso que ela está dizendo aqui. E eu quero pregar nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, acerca de um Deus, o Deus que exalta, o Deus que humilha, o Deus que faz milagre acontecer somente para abençoar um crente, um filho que está sofrendo na sua presença. Deus não vai poupar maneiras de recursos para operar o milagre, somente para mostrar para teus inimigos, eu digo os inimigos espirituais, aqueles que vão cair ao teu lado, à tua direita, à tua retaguarda, aqueles que vão fugir em retirada, porque Deus tem um projeto na tua vida, jovem, e Ele vai te exaltar. Ela mandava segue, ela mandava. Mas Senhor, eu perguntei ao Senhor, eu estava orando em um certo lugar que eu sempre costumo orar. Eu gosto de ir às vezes na madrugada orar naquele lugar. Mas Senhor, que palavra eu vou ministrar aos jovens do Jardim Baracá? E quando eu comecei a orar e a meditar nesse texto, para não fugir do tema, o Senhor disse: olha, eu sou o Deus que humilho e eu sou o Deus que exalto. Então abre a tua boca, que eu vou encher de palavra aqueles que ali estarão, porque precisam ouvir acerca de um Deus que exalta. Você que está passando por humilhação agora, eu disse agora, neste momento, eu quero assegurar-te, de acordo com a palavra do Senhor, que Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Ele vai glorificar o seu nome na tua vida, porque Ele é Deus. Você está entendendo esta mensagem? Levante a mão e dá uma glória.
porque este lugar vai ficar pequeno para o tamanho da glória que Deus quer derramar aqui. E eu sei que quem veio aqui nesta tarde é um grupo de jovens cheios do Espírito Santo, obreiros cheios do Espírito Santo, músicos cheios do Espírito Santo, irmãos cheios do Espírito Santo. Portanto, nós não vamos economizar glória que é para ser dado ao Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Daí comecei a pesquisar na palavra do Senhor. Aleluia. Exemplos de homens que foram humilhados, que outrora foram exaltados, e Deus achou por bem de mostrar uma grande lição. E percorrendo as páginas santas das Escrituras, encontrei histórias belas que podemos extrair exemplos para o nosso crescimento espiritual. E dentre tantas, eu me deparei com a história de Golias, Davi e Golias, que é uma história um tanto conhecida, uma história que as crianças aprendem na escola dominical. Porém, sempre essas histórias nos trazem coisas, nos trazem conhecimentos diferenciados, porque Deus sempre quer falar coisas novas nas nossas vidas através daquilo que já conhecemos. Portanto, eu não vou economizar de forma nenhuma aquilo que estamos estudando na palavra do Senhor acerca deste episódio. Louvado seja o nome de Deus. Primeiro, eu comecei a pesquisar o que significa Golias. Golias significa, o nome dele significa exílio, significa passagem, significa mudança. Daí eu comecei a pesquisar acerca da biografia deste homem que era gigante. Este homem era grande. Aí eu descobri que o pai dele chama-se Anak, depois o avô chama Arba. Fui descendo e estudando a palavra do Senhor. Cheguei que ele tem um irmão que chama-se Lami, que também era grandão, era gigante. A altura deste homem, alguns discordam, alguns dizem que era 3,20 m, outros dizem que era 2,90 m, ou seja, a Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Portanto, um homem alto, um homem gigante. Diz a Bíblia que a sua couraça pesava 5.000 ciclos, cerca de 57 quilos, era a roupa de guerra daquele homem. Diz ainda a Bíblia, a palavra do Senhor, que a sua lança pesava, a ponta da lança, cerca de 600 ciclos, que significa 6 quilos, era o peso da ponta da lança. Então era um homem gigante, era um homem grande. Essa história se deu no ano 1200 antes do nascimento de Cristo. E descendo um pouquinho da história deste homem Golias e Davi, nós descobrimos que no Carvalho, lá no Vale do Carvalho, no Vale de Elá, se deu aquela grande batalha. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que este homem gigante dos filisteus, um homem muito alto, chegava diante do exército de Israel e intimidava. Ele dizia: me dá um homem para que possa lutar comigo, manda aí um macho para que eu possa lutar com ele e ele comigo. E a dizer que se eu vencer, vocês serão os nossos escravos, mas se vocês vencerem, nós seremos os nossos escravos. E eu comecei a analisar e a perceber a intimidação dos gigantes da vida que vem contra nós. Ora, muitas das vezes os Golias da vida dizem: você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai chegar em lugar nenhum. Alguém diz: você é derrotado. E às vezes eu fico triste, porque muitas das vezes se encontra dentro do lar essas expressões desanimadoras, essas expressões de pessimismo, fazendo com que a mocidade, a moça, o rapaz, não consiga ter uma visão ampliada do seu futuro. Mas uma coisa é certa, Davi: você que está aqui nesta tarde, um Deus que te chamou vai te dar capacidade para você colocar este gigante por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos vencer os gigantes. Alguém diz: você não vai conseguir, você não vai sair desse estado, você vai morrer assim, vai morrer nada, porque quem te chamou foi Deus, quem te capacita é Deus, quem te chama é Deus, quem te guarda é Deus, quem vela pela tua vida é Deus. Portanto, o gigante vai ter que cair para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Aleluia! Eu estava olhando na história, na nossa história secular, de expressões desanimadoras, de desânimo que alguém disse para uma pessoa que estava fazendo um feito, que estava descobrindo algo, algum relato, alguma ciência. E eu estava pesquisando sobre isso e eu encontrei a história de um homem chamado Thomas Edison. Este homem chamado Thomas Edison, ele foi aquele que inventou a lâmpada, essa lâmpada do jeito que existe hoje, e ele foi o criador. E quando ele estava fazendo o processo de invenção,
ele errou o cálculo, os cálculos da ciência por cerca de 2000 vezes. Por 2000 vezes este homem tentando, dava errado, tentava